Estou muito feliz de poder estar aqui com você, que está nos acompanhando pelas redes sociais e com você que está aqui com a gente na Igreja Central de Lisboa. Nós estamos começando uma jornada com o Senhor. E fico muito feliz de ver você engajado nessa jornada. Isso me fala dos seus planos para com o Senhor. Você não está aqui ou está assistindo aí onde você está agora por acaso. O Senhor tem planos para com você. E se você está aqui, você está respondendo aos planos que o Senhor tem para com você. A sua presença aqui é uma indicação para você mesmo do interesse que você tem pelas coisas de Deus. E o Senhor vai falar com você hoje. Ele vai falar não através de lábios humanos. Lábios humanos são impotentes para alcançar corações humanos. Mas Ele fala através da palavra dEle. Ele usa o Espírito Santo para falar. Quando o nosso coração se abre, e a sua presença aqui, volto a dizer, sua presença aqui é uma indicação de que você está querendo se expor à palavra de Deus. Quando a gente se expõe à palavra de Deus, coisas acontecem. Eu imagino que alguns de vocês deixaram coisas importantes para estar aqui. Coisas deste mundo para estar aqui. Porque vocês estão pensando em coisas do outro mundo, da outra terra. E a palavra de Deus diz, não ameis as coisas que no mundo há, porque aquele que amar as coisas aqui do mundo, o amor do Pai, não está nele. E você veio, você está. Essa semana vamos conversar um pouquinho sobre oração. E a importância que a oração pode ter na sua vida. Eu digo pode ter porque depende de uma escolha sua. O convite de Deus está feito. Mas você precisa fazer escolhas. E antes de nós irmos para a palavra de Deus, e antes de orar, porque o centro da mensagem de hoje será a palavra de Deus, textos da Bíblia. Eu quero ler vários textos da Bíblia para animar você em sua vida de oração. Os textos que devem animar sua vida de oração, e não a pregação, mas os textos da palavra de Deus. Mas antes disso, eu queria que você parasse para pensar, como seria a sua vida, ou será a sua vida, se você for um homem ou uma mulher de oração? Como isso mudaria? E essa mensagem é para mim também, que eu quero ser uma pessoa de oração. E eu vejo que a minha esposa quer também. Mas eu olho para trás, e agora eu estou falando para jovens que estão assistindo a gente aqui. Eu olho para trás e fico pensando, como teria sido a minha vida, como teria sido diferente a minha vida, se eu tivesse aprendido estas coisas antes e tivesse posto em prática na época de tomar decisões sérias na vida. Então eu quero animar você, que é jovem, eu estou vendo alguns jovens aqui hoje. Eu quero animar você a fazer um teste e adotar alguns hábitos que eu quero sugerir para você hoje à noite. Bom, antes de nós estudarmos a palavra de Deus, eu quero convidar você para orar, mais uma vez, antes de abrir a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós vamos abrir a Bíblia. Quando abrimos a sua palavra, nós nos expomos à vida eterna. Nós começamos a nos tornar vulneráveis à vida eterna. E nós queremos receber a eternidade. Ter a vida eterna é já viver no ambiente dos milagres. É já viver na presença do sobrenatural. É viver como se estivéssemos no céu. É viver como se Jesus estivesse ao nosso lado e está ao nosso lado.
E quando isso acontece, o mar vermelho pode se abrir. Uma mesa pode ser estendida no deserto. Pode chover comida do céu. Mortos ressuscitam. Pessoas podem ser curadas. Coisas acontecem que não aconteceriam normalmente, porque nós não vivemos mais no mundo natural. Vivemos no mundo sobrenatural. E é esse convite que o Senhor está nos fazendo. Nós queremos aceitar esse convite ao estudar a sua palavra. Então agora, envia teu Espírito Santo. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Esse é o texto que vai nortear a nossa semana de estudos. Apocalipse capítulo 8 é a introdução das 7 trombetas, é o 7º selo e a introdução das 7 trombetas. Deixa eu já dizer para você, 7 selos representam coisas que acontecem com o povo de Deus em diferentes períodos da história do cristianismo. Esse é um resumo dos 7 selos. Mas as 7 trombetas são coisas que acontecem com os perseguidores do povo de Deus, com os oponentes do povo de Deus. Mas esse não é o tema da semana, só um parênteses. Vamos ao verso 1, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. E agora o que nos interessa está no verso 3, interessa para essa semana. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O que me chamou a atenção nesse texto de Apocalipse capítulo 8, verso 3, é que esse altar de incenso está exatamente diante do trono de Deus. Deus não tem como olhar para frente sem ver o altar de incenso, o altar de ouro, melhor dizendo. Mas o que acontece nesse altar de ouro? A este anjo foi dado muito incenso, para que ele oferecesse esse incenso com o quê? Com as orações dos santos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, diz o verso 4. Ou seja, cada vez que você ora, e eu espero que você seja um santo e uma santa, cada vez que você ora, a fumaça do incenso sobe diante do trono de Deus. E o que Deus fica fazendo sentado no trono? O meu pai foi diretor de publicações de uma associação lá no Brasil. Durante muitos anos meu pai trabalhou como diretor de publicações. Era muito trabalho. Meu pai viajava muito, atendia, trabalhava junto com os colportores. Mas uma coisa muito interessante, que um dia chegou um colportor ao seu escritório, um homem muito simples, de pouca cultura, e ele foi conversar com meu pai, que era o diretor de publicações, e ele olhou para o meu pai, e na simplicidade dele, ele disse: sabe, pastor, um dia eu queria ter um trabalho como o seu. E meu pai disse: mas como assim? Me explique. Eu gostaria de ter um trabalho de ficar sentado atrás de uma mesa. Ele queria ficar sentado atrás de uma mesa. Ele não imaginava o que aquilo representava para o meu pai, o que aquilo representava para a família dele, e as coisas que meu pai fazia quando não estava sentado atrás da mesa.
Mas na simplicidade dele, ele imaginava que o trabalho do meu pai era ficar sentado atrás da mesa. E às vezes a gente imagina que o trabalho de Deus é ficar sentado no trono. Nós vemos a descrição do trono no capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. Deus no trono. E o Apocalipse diz que é um trono diante do qual fogem o céu e a terra. E aí está Deus sentado no trono. E algumas pessoas ficam pensando, mas o que Deus fica fazendo sentado lá no trono? E aqui no capítulo 8, a gente entende o que Deus fica fazendo sentado lá no trono. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está vendo, não apenas ouvindo, Ele está vendo a sua oração subir. Porque quando a sua oração sobe incenso, que o anjo colocou lá. E Deus diz para o anjo, anjo, traz mais incenso. Porque esse incenso são as orações dos santos que sobem diante do altar de ouro que está na frente do trono de Deus. Deus escolheu que Ele podia ter colocado o altar à sua direita. Ele podia ter escolhido colocar o altar atrás ou à sua esquerda. Mas Deus escolheu colocar o altar à sua frente. Para que Ele nunca deixasse de perceber a sua oração. Nós só temos um problema com esse verso 3 e verso 4 de Apocalipse capítulo 8. O problema que nós temos é com a palavra santos. Porque o verso não diz que o anjo lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos sobre o altar. Não é isso que o verso diz. O verso diz que foi dado incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Especifica, qualifica as orações. Não são quaisquer orações. Nós vamos ver essa semana que há orações que Deus não ouve. Há orações que são abominação para com Deus. Deus não as recebe. Mas aqui diz que o incenso sobe com as orações dos santos. Quem são os santos? Eu não posso deixar de falar para você hoje, mas nós vamos falar mais vezes durante essa semana. Tem uma noite que será especificamente, nós vamos estudar especificamente esse tema. Quem são os santos? Mas você não pode voltar para casa hoje sem saber quem são os santos. Então, uma definição muito simples de quem é santo. Santos são pecadores que confessam seus pecados. Quando você reconhece que é pecador, é pecadora, e confessa os seus pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então no momento que você confessa o pecado, imagine um pecado horrível, uma coisa terrível que alguém possa cometer. No momento que essa pessoa confessa, lá do céu, Deus olha e diz, aí está um justo. O mundo pode não esquecer, e às vezes as pessoas não esquecem. Eu estive afastado de Deus durante os anos da minha adolescência. Bem longe de Deus. Não tive a oportunidade de estar longe da igreja, porque meu pai não deixava. Meu pai era daqueles pais que não dava aos filhos o privilégio de sair da igreja. Meu pai dizia assim, meu filho, a casa é sua. Você pode ficar em casa quanto tempo você precisar. E aqui você nunca vai pagar nada. Você vai ter de tudo aqui em casa. Só tem uma coisa. Aliás, duas. Você precisa ir à igreja com a gente. E você precisa levantar cedo para fazer o culto familiar. Eu não me lembro de um dia na minha casa sem ter culto. Imagina se eu queria levantar. Claro que eu não queria levantar. Mas meu pai dizia, meu filho, essa casa não é uma prisão. Você está livre. Mas nós não queremos que você saia. Nós queremos que você fique. Você é nosso filho, nós amamos você. Mas para ficar aqui, tem essas duas coisas. Ir à igreja. Eu não posso, meu pai sabia da minha vida. Ele dizia, eu não posso fazer você gostar de Deus. Isso é impossível. A única coisa que eu posso fazer é levar você à igreja. E isso meu pai fez fielmente. Sabe onde ele aprendeu isso? Meu pai foi o primeiro da família dele a se converter.
Ele não tinha cultura cristã, ele não tinha cultura adventista. Sabe de onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso lendo o livro Orientação da Criança. Esse livro é fantástico. Se você quer manter os filhos nos caminhos de Deus, precisa ler esse livro. Senão você não está falando sério. Se você diz que quer manter os filhos nos caminhos de Deus e não lê o livro de Orientação da Criança, você não está falando sério. Esse livro, eu estou aqui hoje porque meu pai leu esse livro. Não apenas leu, ele cometeu a loucura de fazer o que estava escrito no livro. Meu pai era um pai estranho. Meu pai fazia coisas que ninguém fazia, que os pais dos meus amigos não faziam. E às vezes eu dizia, pai, mas que coisa é essa? Que nenhum dos pais dos meus amigos faz isso. Mas ele diz, mas eu não sou pai dos seus amigos, eu sou seu pai. Firmeza em seguir aquelas coisas. E eu ia à igreja, sem vontade de estar à igreja. Sentava ao fundo para ridicularizar o pastor, ridicularizar a mensagem. E ali dentro da igreja o Senhor me alcançou. Então eu dou graças a isso, a Deus por isso. E eu me lembro que quando eu comecei a voltar para os caminhos do Senhor, um dia meu pai também sabia disso. Meu pai percebeu que eu estava voltando para os caminhos do Senhor. E meu pai disse uma coisa interessante. Meu pai disse, filho, depois que a gente começa a mudar na vida, as pessoas demoram a perceber. Então permaneça no caminho correto, mas não espere que as pessoas reconheçam que você mudou. As pessoas ainda vão ver você da maneira antiga durante muito tempo. E eu me lembro que já como pastor, um dia eu fui levar uma Bíblia numa prisão, que um preso havia pedido para a igreja enviar uma Bíblia. E o obreiro bíblico me pediu se eu podia levar. Eu disse que eu posso levar. Quando chego lá, encontro um colega da mesma turma no colégio, com o meu nome, Marcos. E quando eu chamei, porque eu pedi para o carcereiro chamar o preso, e o preso veio, quando ele me viu, já estávamos muito perto, quando ele me viu, ele se assustou e falou, Marcos, o que você está fazendo aqui? Eu disse para ele, você não pediu uma Bíblia? Aí ele ficou mais confundido, ele disse, sim, pedi a Bíblia, mas você trazendo a Bíblia para mim? Eu disse, sim, estou trazendo a Bíblia para mim. Mas por que você está trazendo a Bíblia para mim? Isso é porque eu sou pastor da igreja lá. Ah, você está brincando comigo que você é pastor? Não, né? Você está gozando da minha cara. Você está... Não, realmente sou pastor. Não posso acreditar que você seja pastor. Você percebe? Então você começa a andar com o Senhor. As pessoas demoram a perceber. Mas Deus... imediatamente no momento que você confessa o pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda que você não se sinta perdoado ou perdoada, você está perdoado, está perdoada. Porque a palavra de Deus é mais forte do que os seus sentimentos. Ela tem mais poder do que a sua própria cabeça. E às vezes a nossa cabeça continua nos culpando por coisas que nós fizemos no passado. Mas a palavra de Deus é maior do que a nossa cabeça. Se você confessa o pecado, você diz, Senhor, eu estou vindo ao Senhor porque sou pecador, não porque sou santo. Esse pensamento me anima tanto cada manhã. Porque o Senhor me chama a ir à presença dEle, não como pastor, mas como pecador. Porque se eu for à presença do Senhor como pastor, Ele não pode me aceitar. Porque Ele disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E às vezes nós olhamos para nós mesmos e nos achamos tão bons. E quando nós nos vemos como pessoas muito boas, o Senhor já não pode nos aceitar. Que Ele diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes.
Então lembre-se disso, santos são pessoas que vão a Jesus porque são pecadoras. Como explicar isso? É porque Jesus morreu por você e por mim. Então, quando você confessa os seus pecados, esses pecados são lançados sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque Jesus morreu, Deus tem o direito de perdoar e de considerar você uma pessoa santa, sem que Satanás possa acusá-lo de ser injusto. A justiça de Deus permitiu a morte de Jesus para substituir a minha e a sua morte. E então, quando você confessa os seus pecados e você vai a Jesus, mesmo sabendo que você é pecador, e você diz: Senhor, eu quero aqui para receber da sua santidade, não porque eu sou santo. Você não ora para fazer show de santidade, demonstrações de santidade. Você ora para revelar que você é pecador e que você é pecadora. E para dizer: é por isso que eu estou aqui. Porque o Senhor é santo e eu sou pecador. O Senhor é grande e eu sou pequeno. O Senhor é rico e eu sou pobre. Davi diz: clamou esse pobre e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. Que coisa maravilhosa isso! E quando você ora, lá no céu, diante do trono de Deus, tem um altar de ouro, e esse incenso está subindo. Você vai embora agora para sua casa, ou aqui com os olhos abertos, ou assistindo esse vídeo. Você de olhos abertos, você pode fazer a sua oração, e nesse momento, lá no céu, está subindo o incenso, diante do trono de Deus. Você, com a sua oração, pode afetar o céu. Coisas acontecem no céu quando você ora. Você pode imaginar uma coisa dessa? Você pode imaginar o amor de Deus, o desejo dele de abençoar, por ele colocar esse altar diante do seu trono. Isso nos indica que a atividade mestra de Deus é ouvir a sua oração. Deus tem tanta coisa para controlar os mundos, as órbitas, mas ele escolheu como prioridade ouvir a sua oração, ouvir a minha oração. Eu quero compartilhar com você agora, e eu copiei os textos, porque eu quero ler mais rápido. Eu quero compartilhar com você agora alguns textos sobre oração. A oração particular. O que aconteceria na sua vida se você estabelecesse um horário para orar pela manhã? Se você planejasse todo o seu dia seguinte na noite anterior, escolhendo o horário de deitar, levando em consideração o horário que você precisa estar desperto na manhã seguinte, para poder ir ao sua câmara de oração, seu lugar de oração, para orar sem pressa. Não oração com pressa, não oração de dentro do carro, não oração caminhando, a oração lá. Não estou dizendo que você não pode orar no carro, não estou dizendo que você não pode orar caminhando, eu oro caminhando. Mas primeiro precisa ter aquela oração de você ir diante do trono de Deus ajoelhado lá. Essa oração. Eu normalmente começo a minha oração ali e depois vou fazer minha caminhada. Hoje eu vi que o pastor Lagoa tem esse costume também. E é maravilhoso. Hoje pela manhã eu fiz isso, pastor. Saí aqui pelas ruas de Lisboa orando. E orando por esta semana, e pedindo por mim também, pela minha família. Tenho minha lista de orações. E o que aconteceria na sua vida, se você estabelecesse o hábito? Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre como estabelecer hábitos. E fazer as coisas por hábitos, elas se tornam mais fáceis. A nossa vida se torna mais fácil quando nós desenvolvemos hábitos. Bons hábitos produzem um bom caráter. Maus hábitos geram um mau caráter. Bons hábitos, o hábito de orar. Você levanta, não porque está com vontade, não porque acabou o sono. Você se levanta porque você desenvolveu o hábito de levantar aquela hora para orar. E fazer isso todos os dias à mesma hora facilita.
E você não desenvolve hábito se você ficar variando o horário. Você precisa acostumar o seu corpo, o relógio biológico, a levantar-se àquela hora, todos os dias, feriado, domingo, inverno, verão, férias, todos os dias. Hábito. O centro da sua vida é orar. Se existe um Deus no céu, alguma coisa vai acontecer. Se não existe Deus no céu, nada vai acontecer. Você vai levantar de tonto. Vai perder seu tempo. Vai perder o travesseiro, vai perder a cama, vai perder o quentinho da coberta. Mas se existe um Deus no céu, alguma coisa vai acontecer. E por que de manhã? Algumas pessoas me dizem, pastor, mas eu gosto de orar à noite. Por que de manhã? Escute, Salmo capítulo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Quem foi esse? Davi. Salmo 119, versos 146 a 149. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Quem era esse? Davi. Salmo 88, verso 13. Mas eu, Senhor, diz o salmista, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Jó, capítulo 1, verso 5. Lembra como a Bíblia descreve Jó, homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O Senhor, ele diz, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se, que horas? De madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Mas o finalzinho do verso 5 me chama a atenção. Diz lá, assim o fazia Jó continuamente. Era o hábito de Jó. Jó era um homem rico. A gente pensa que rico pode dormir quanto quiser, né? Você é rico, já está rico. Tem dinheiro, para que vai acordar cedo? Fica na cama dormindo, meu amigo. Você é rico. Mas Jó dizia, não, eu quero outra riqueza. Eu quero outra riqueza. Eu estou buscando outra coisa. Que tipo de riqueza você está buscando? Se você está buscando a riqueza que não perece, que não termina, você vai fazer como Jó. Como é que vai ser sua vida se você começa a fazer igual Jó? E acordar de madrugada para buscar o Senhor? Ah, pastor, mas eu acabo dormindo muito. Quando eu entendi isso, eu tive que refazer meus horários. Deixar algumas coisas que eu fazia à noite. Não posso mais fazer essas coisas. Como é que eu vou fazer essas coisas? Não vou conseguir acordar no outro dia. O que é importante, você vai ter que decidir na vida o que é importante para você. Se eu quero continuar como Pedro, que seguia Jesus de longe, e depois o traiu 3 vezes, porque seguia Jesus de longe. Ou eu quero seguir Jesus de perto. Nós estamos no fim do fim. Nós vamos esperar o que acontecer para a gente começar a buscar o Senhor. Hoje pode ser o início do resto da sua vida. De uma busca séria da presença do Senhor. Como isso pode alterar a sua vida? Continuando o livro de Jó, capítulo 7 agora, versos 17 a 18. Que é o homem para que tanto estimes, e ponha nele o teu cuidado, e cada manhã o visites. Quando Deus o visita? Ah, mas pastor, Deus não visita a outro momento? Claro, Deus nos visita o tempo todo. Mas as manhãs, eu tinha um professor que dizia, que a mãe dele dizia, que as manhãs são mais sábias do que as tardes. Interessante. As manhãs são mais sábias do que as tardes. Jó, capítulo 7, versos 17 e 18. E cada manhã o visites,
E cada momento pões à prova. Isaías capítulo 50, versos 4 e 5. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Marcos capítulo 1, verso 35. Não fui eu que escrevi esse evangelho, obviamente. Mas diz o verso 35 sobre Jesus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Mateus capítulo 6, verso 33, esse você sabe de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E qual é a promessa dele para você? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse primeiro lugar também ele precisa ter um sentido cronológico também. Primeiro lugar é primeiro lugar. É quando você abre os seus olhos pela manhã. Precisa ser a sua primeira atividade. As primeiras coisas são as coisas importantes que nós fazemos. E isso fazia Jesus. Interessante que a palavra de Deus diz em Marcos 1,35 que Jesus se levantava à alta madrugada e saía. Quando eu leio isso, eu não gosto. Porque às vezes eu acordo e está frio onde eu moro. Essa semana passada nós tivemos muito frio. E às vezes fica um pouco frio até dentro de casa. E é tão gostoso e é tão tentador, essa palavra eu estava procurando, é tão tentadora a ideia de orar deitado. De orar deitado. Você acorda, vê que está acordado, eu vou orar aqui deitado. É a maneira mais santa que você pode encontrar de dormir outra vez. Você vai dormir outra vez, com certeza. Por isso que fazia Jesus? Levantava-se de madrugada, saía. Ele ia para um lugar deserto e ali orava. 1 João 2, verso 6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O que Jesus está falando para você hoje? Quais são as promessas de Jesus para você hoje? O que Jesus está dizendo sobre a sua vida, caso você resolva ouvir a sua voz? Eu acredito que Jesus está mexendo com a sua cabeça agora, dizendo assim, meu filho, para pensar um pouquinho. O que pode acontecer com a sua vida se você começa a orar de manhã cedo? Se você resolve sacrificar 15 minutos, 20 minutos do seu sono. Essa semana, um sobrinho meu escreveu para mim e falou, tio, eu fiz um propósito para esse novo ano. E eu quero começar a orar de maneira séria. Eu estou vivendo num internato, colégio adventista. Eu tenho alguma dificuldade, porque meus colegas de quarto, alguns dormem tarde. E eu tenho tentado dormir cedo para poder orar, mas eu não sei que horas você me aconselha a acordar. 4 da manhã, 5 da manhã? Eu falei para ele, meu filho, eu sugiro que você escolha um horário que seja exequível. Um horário que seja possível você manter para o resto da vida. Nós não podemos viver de regimes. Nós precisamos viver de hábitos. As pessoas fazem regime, perdem peso e depois voltam à vida anterior. Nós não podemos, isso não funciona. Não funciona, a vida não funciona assim. Precisamos viver de hábitos. Então eu disse para ele, quem sabe seja mais sábio você acordar 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos antes do seu horário normal de acordar, para você fazer isso de maneira sustentável para o resto da vida.
E eu quero sugerir a você a orar. E pedir ao Senhor. E perguntar ao Senhor. Senhor, que horário o Senhor quer que eu me levante? Amanhã é domingo. Os domingos são tentadores. As férias são tentadoras. E algumas pessoas pensam, quando eu sair de férias aí eu vou buscar a Deus. E você sabe o que eu tenho descoberto? Que a época mais difícil de buscar a Deus é nas férias. Porque a gente pensa, eu estou tão cansado, eu vivo levantando cedo o tempo todo, agora nas férias eu vou acordar mais tarde. Você acorda mais tarde, aí toda a família já acordou, aí você tem que conectar com as pessoas, e aí vem o pequeno almoço, e aí você já encontra e a sua comunhão com Deus foi. Não. Escolha algo que você possa fazer para o resto da vida. É isso que funciona. Não momentos da sua vida, mas para o resto da vida. O Senhor está chamando você. Qual é a resposta que você dará hoje? Qual será a sua resposta? Qual horário o Senhor está convidando você para acordar amanhã, começando amanhã, para colocá-lo em primeiro lugar? Quero orar com você que está tomando decisões. Às vezes nós esperamos que decisões que vão afetar nossa vida eterna sejam grandes. Pessoas se afastando das drogas, deixando pornografia, mas nos esquecemos que quando Satanás não consegue nos afastar de Deus por causa de coisas ruins, ele começa a tentar usar boas coisas para nos afastar de Deus. E o travesseiro é uma boa coisa. Não é pecado dormir. Pelo contrário, o descanso é um dos 8 remédios de Deus. E quando Satanás não consegue afastar você de Deus por causa de coisas ruins, ele pode usar coisas tão simples quanto um travesseiro e uma coberta e um colchão para privar você de receber bênçãos eternas. Vida eterna. Vida eterna nós temos na ligação com o Filho de Deus. E essa ligação precisa começar no começo do dia. A palavra de Deus diz, de manhã. Alguns vão ter dificuldade muito grande para levantar. Eu vou contar outro dia da minha luta, como foi. Muito grande. E isso começou no final da minha adolescência, quando a gente tem muito sono. Muito sono. Mas o Senhor vai fortalecer você. Eu quero orar com você. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, aqui estamos, diante de decisões solenes, sublimes, que poderão afetar nossa eternidade. Nós estamos ouvindo o chamado do Teu Espírito para estabelecer hábitos que, se formados, poderão alterar todo o nosso planejamento diário. Mas é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos planejar cada dia para colocar como prioridade o Senhor. Porque o Senhor também nos coloca como prioridade. Diante do Teu altar, diante do Teu trono, está o altar de ouro, de onde sobe incenso cada vez que oramos. O Senhor está comprometido conosco. O Senhor inclina o seu ouvido para nos ouvir. O Senhor sabe de cada pequena oração que sobe. O Senhor perdoa pecados, porque o Senhor não pode aceitar a oração de pecadores, mas quando pecadores oram para confessar, o Senhor perdoa e purifica. E então as orações já podem subir e serem aceitas no céu. Senhor, pessoas aqui hoje, pessoas nos assistindo nas redes sociais, estão tomando decisões, escolhendo horários, vão pôr o seu relógio para despertar
para acordar. Não vai ser fácil, mas querem acordar para viver cada dia à luz da face do Senhor. Abençoa essas decisões. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.